Né? Quer dizer, nós temos que ir. Exatamente. A visão Antes a é gente essa. fala, o Brasil é o país do futuro. Na verdade, o futuro chegou, então o Brasil é o país do presente. Verdade. Eu acho que cabe aqui a gente ressaltar, você colocou a questão das empresas que estão aprendendo a buscar mão de obra especializada em qualquer parte do mundo. E os empresários brasileiros já começaram a aprender a fazer isso aí também. A gente conhece N casos de empresas que estão colocando suas produções em outros países por questão de preço, por questão de competitividade, o que não é bom para o nosso país, né? Mas enfim, o brasileiro tem que se adequar à bendita carga tributária, que é o que obriga, de repente, o empresário brasileiro a sobreviver, a se virar. E aí ele busca essa globalização para poder trabalhar aí e ter a sua marca competitiva e presente no mercado, porque senão, às vezes nem é uma questão de escolha, né? É uma questão de ou vai ou racha, né? Na verdade. Esse é um detalhe interessante. Em 2009, vieram para o Brasil 28.800 profissionais especializados. Quer dizer, é um dado assim significativo, porque isso mostra que como o Brasil está indo lá fora para muitas empresas, o Brasil hoje ele tem em torno de 80 multinacionais, entre 55 a 80 multinacionais de diversos tamanhos que mandaram suas unidades lá para fora e perceberam que nós aqui dentro estávamos defasados, principalmente como nós estávamos comentando há pouco, a questão da tecnologia. E isso fez com que aqueles que estavam lá fora perceberam que tinha um nicho de tecnologia aqui no Brasil, principalmente da Coreia do Sul, a China, né? Hoje nós temos, até esses dias houve uma discussão, estava acompanhando num programa onde estavam falando sobre a desindustrialização do Brasil. Por quê? A China, em 2008, ela foi a maior compradora de área na África e hoje ela está sendo a maior compradora de reservas naturais, de energia, de vários, alimentação, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. E isso ficou muito claro, expôs a falta de competitividade do Brasil com relação, principalmente com o desenvolvimento, pensamento estratégico do capital humano. Realmente é algo a ser pensado e trabalhado já, né? Muito notório. Isso já está, como você disse, né? Ou vai ou vai. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Navarro, a motivação improdutiva existe? Olha, esse é um tema que eu comecei a pensar quando eu fui fazer a pós-graduação lá na universidade. Principalmente, eu fui trabalhar algo que, assim, as pessoas perguntam para mim, mas o que tem a ver capital humano com desenvolvimento tecnológico, né? Eu também desenvolvo e atuo também na área de produtos farmacêuticos, agroindústrias, e eu fui para fazer um trabalho de inovação tecnológica. E eu conhecendo uma norma de metrologia, que é a ISO 17025, eu percebi que existe uma coisa interessante, que é quando você trabalha com valor verdadeiro, você trabalha com precisão, exatidão e o que é grau de incerteza. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto, me aprofundar, e uma coisa muito assim paradoxal, vamos dizer assim, quando você tem num processo um sistema que ele é invariavelmente variável e unido com o outro, invariavelmente invariável, você cria um descompasso. Ou seja, se eu pego qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de processo, eu posso definir quanto de incerteza eu espero naquele processo. Claro. O mesmo não acontece com o elemento humano, ou com o componente humano dentro de um processo. Por quê? O componente humano, até 50%, ele é considerado como certeza. Só que se eu tenho 50% de certeza, eu tenho 50% de incerteza ou de erro. E isso fez com que eu fosse me aprofundando no assunto. E aí eu encontrei uma literatura muito interessante, pessoal especializado na área de comportamento corporativo, chama Psicopatologia do Comportamento Organizacional. Agora, o subtítulo é mais interessante ainda, porque ele diz o seguinte: empresas produtivas mais desorganizadas. E aí eu me aprofundei mais ainda e cheguei num diagrama onde ele diz a integração do comportamento motivacional produtivo e improdutivo.
E aí que eu me alertei e falei, mas peraí, eu sempre imaginei que a motivação fosse produtiva. E geralmente quando você vai conversar com as pessoas, a minha empresa é uma empresa que os meus funcionários estão motivados. Se a gente tiver por base que motivação é o motivo para uma ação, cada um tem o seu motivo, na verdade. Nem sempre esse motivo está alinhado com a necessidade da empresa. Exatamente. Né? E aí aqui é o X da questão. Quando é que eu posso dizer que uma motivação ela é produtiva ou improdutiva? A motivação produtiva é aquela que o processo que você constrói, o comportamento motivacional, ele tem como ponto final a satisfação do indivíduo. Seja esse indivíduo uma pessoa personificada jurídica ou uma pessoa personificada física. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma empresa que eu tenho como capital humano o meu cliente interno e o cliente externo, e eu tenho um outro elemento, que é o capital financeiro, que é o capitalista que investiu, todos esses três, ou todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, precisam estar satisfeitos com a motivação. E o que é a motivação? O objetivo final da motivação é satisfazer as necessidades, seja de quem foi buscar aquele estímulo. Se eu tenho uma empresa que eu vendo geladeira no Polo Norte, eu provavelmente posso estimular as pessoas, posso provocar sensações sensoriais nelas, posso até vender algumas geladeiras, mas será que aquelas pessoas vão ficar motivadas porque eu satisfiz algumas necessidades delas? Ou lá elas têm o gelo à vontade e não vão precisar desse... Tem um ponto que ele é crucial que a gente chama de percepção. E por que a percepção é tão crucial? Porque a percepção, você trabalha com regiões de psicologia que envolve padrão de julgamento, padrão de pensamento, processo decisório e comparação. Então, no atendimento de uma empresa, no processo de liderança, nos processos comunicacional dentro de um ambiente corporativo, no momento que eu vou transmitir alguma informação para o meu mercado consumidor, na busca dos meus prospects, isso precisa estar previsto, isso precisa estar contemplado. Ou seja, o que eu quero satisfazer? Quais as necessidades do meu cliente? Sempre parte de uma necessidade, não é verdade? Para a gente saber como motivar, tem que saber qual é a necessidade.